E o governo federal vai suspender a dívida do Rio Grande do Sul com a União por 3 anos. Isso representa um alívio para o Estado nesse período de 11 bilhões de reais. A estimativa faz parte do pacote de ações para ajudar na recuperação do Estado gaúcho. A Mara Mendes está em Brasília, fala com a gente ao vivo sobre esse assunto. Mara, muito boa tarde para você. Bem-vinda. O prazo começa a contar já agora, a partir de maio, né? Oi, Renata, boa tarde. Exatamente. Na verdade, precisa da sinalização do Congresso Nacional, né? Aprovar o projeto, porque essa suspensão da dívida, que a gente tem que deixar bem claro que não é perdão da dívida, mas a suspensão do pagamento da dívida precisa ainda ser aprovado pelo Congresso Nacional. A medida foi anunciada depois de uma reunião virtual entre o presidente Lula, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e também alguns ministros, Renata, do Supremo Tribunal Federal, além dos presidentes no Congresso Nacional. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara, Arthur Lira. Então, há uma indicação de que tão logo, esse projeto vai ser aprovado, como na semana passada, aquele projeto que o governo mandou para poder aí ajudar o Rio Grande do Sul. Então, pela fala do presidente Lula, tudo indica que o Congresso vai ter uma agilidade, assim como na semana passada, em relação à aprovação desse projeto. E aí, Renata, quando eu falo que é uma suspensão do pagamento, é porque de fato vai ser a suspensão do pagamento durante 3 anos. E aí, quando chegar na data desses 3 anos, quando terminar esses 3 anos, o governo vai dar o perdão dos juros, porque durante esses 3 anos, segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, os juros teriam aí um total de 12 bilhões de reais. Então, além de 11 bilhões de reais que o governo do Rio Grande do Sul vai poder trabalhar, já que ele não vai pagar as parcelas de 3,5 bi, então ele vai ter aí uma soma de 11 bilhões, somados também com os 12 bilhões de reais dos juros, que esses serão perdoados. Nós temos aí uma fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que explicou como é que vai se dar essa suspensão do pagamento. Vamos ouvir. Tenho certeza que o Congresso vai se debruçar sobre essa medida em seguida. A partir da sua aprovação, os pagamentos estão suspensos por 36 meses e, vale lembrar, são 11 bilhões de reais de fluxo financeiro que estão disponíveis a partir da sanção da lei por 36 meses. Ou seja, o Estado deixa de pagar a sua dívida com a União. E a renúncia de juros já anunciada, não é uma promessa, já vai no mesmo diploma, a renúncia de juros já anunciada, inclusive supera o valor do fluxo de 36 meses. Será da ordem de 12 bilhões de reais. Então, além da medida provisória da semana passada, 12 bilhões, mais a suspensão do pagamento da dívida de 11 bilhões, além disso, ao final dos 36 meses, o juro sobre o estoque de todo o período, governador, estará sendo perdoado, o que é superior à soma das parcelas, das 36 parcelas. Só para que fique registrado isso, sem prejuízo, são 12 bilhões de renúncia de juros, sem prejuízo de que nós permaneçamos na mesa de negociação em busca de novos instrumentos e de novas soluções. Renata, e vale lembrar, né, que na semana passada o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, chegou a mencionar que precisaria entre 9 bilhões a 12 bilhões de reais para poder conseguir começar a reconstruir o Estado. E está aí esse valor já, segundo, né, essa conta do ministro Fernando Haddad, então esse valor já que está fazendo a suspensão do pagamento e perdoando os juros, então é um
valor bem acima do que Eduardo Leite havia colocado, né? Então, o governo já está disponibilizando um valor bem acima. E aí, somado também, Renata, como o ministro colocou, em relação à questão da medida provisória. Então, já é mais um recurso, que aí, na sua totalidade, aí vai dar mais de 30 bilhões de reais, Renata. Mari, além do que você bem observou, que não é um perdão da dívida, mas uma suspensão durante o período de 3 anos, para que o Estado tenha ali um respiro nesse sentido, né? Para conseguir ter esse dinheiro que seria usado para pagar essas parcelas. A exigência, segundo a proposta do governo, é que esse dinheiro seja aplicado de fato na melhoria da infraestrutura, nas obras de recuperação no Estado, contratação de mão de obra temporária. Então, o Estado do Rio Grande do Sul também precisa justificar que esse dinheiro que seria usado para o pagamento da dívida, ele esteja de fato sendo usado para a recuperação do Estado. Mari, o presidente Lula convocou hoje também uma reunião com os ministros, justamente para falar sobre essa crise no Rio Grande do Sul. É um encontro para discutir as ações de cada pasta, as ações que já estão em curso e também os próximos passos que ainda devem ser dados pelo governo. A reunião estava marcada para as 3h30 da tarde. A gente já tem alguma atualização, Mara? Acabou de começar, Renata. Todos os ministros estão aqui, né? Até o ministro Fernando Haddad, que teve uma reunião agora há pouco com o pessoal dos municípios, né? O CNM, representantes do CNM, para poder discutir a questão da desoneração da folha de pagamento. Mas o presidente Lula convocou essa reunião de última hora e ele fez questão da presença dos 38 ministros. E a questão, além de discutir as ações que cada pasta, que cada ministério tem executado, tem feito diante aí dessa tragédia, uma grande preocupação do presidente Lula nessa reunião é em relação, Renata, à questão dos abrigos. Mais de 70 mil pessoas estão em abrigos e a preocupação é porque aquelas notícias que saíram de abuso dentro dos abrigos, né? Abuso de criança, abuso contra mulheres, até abuso sexual. Então, o presidente Lula está preocupado com essa situação, com essas notícias e para a verificação em relação à questão da veracidade. Mas, de qualquer forma, o que o presidente Lula tem falado? Em caso de denúncia, então a gente não espera muito, né? Vai lá e age. Lembrando que os homens da Força Nacional estão no Rio Grande do Sul desde o segundo dia da tragédia, que o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, já de prontidão ofereceu 200 homens da Força Nacional. Então, esses homens da Força Nacional já estão lá. E aí o que acontece, Renata, é como aquilo que a gente estava falando. Infelizmente, existem pessoas perversas, né? Então, infelizmente, houve registro aí de roubo de jet ski, infelizmente houve aí o registro de abuso sexual contra crianças nos abrigos. Então, o presidente Lula quer uma solução rápida em relação a isso. Mas uma solução rápida também, Renata, em relação à questão financeira das famílias, porque muitas famílias perderam tudo. E famílias que não têm condição financeira para se reerguer. Então, o que a equipe econômica do governo já está apresentando ao presidente Lula como uma das propostas para poder ajudar essas famílias. Porque, inclusive, o presidente Lula, nesse anúncio em relação à suspensão do pagamento da dívida do Rio Grande do Sul, o presidente Lula falou que essa semana ainda iria anunciar o que o governo iria fazer em relação às pessoas físicas, né? Para poder ajudar as pessoas físicas. Porque na semana passada, dentro daquele conjunto de medidas provisórias, foi apresentada aí uma ajuda para as pequenas empresas, né? Como o crédito com juro zero, para poder ajudar as pequenas empresas e também os pequenos produtores agrícolas. E aí agora o governo vai anunciar ainda essa semana o que o governo vai fazer em relação às pessoas físicas. Então, o que está na mesa do presidente Lula é a proposta da equipe econômica de dar um voucher de R$5 mil para 100 mil famílias no Rio Grande do Sul, que daria aí um total de gasto de R$500 milhões. Esse voucher, Renata, seria para a família poder
a família que quer, né, reconstruir a casa, ela poder comprar o material de construção ou um eletrodoméstico, né, ou até mesmo pagar uma dedetização. Isso que a equipe econômica até no projeto tem colocado isso, mas que essa família tenha acesso a esse voucher. E aí o presidente Lula, o que ele deixou claro para a equipe econômica é que a família poderia gastar com o que ela entendesse de mais necessário. Antes, essa proposta seria para que os bancos, né, oferecessem uma linha de crédito sem juros, sem nada. Mas aí, como é que os bancos iriam trabalhar com essa questão das garantias? A garantia seria o próprio governo. Só que aí sairia muito caro. Nas contas da equipe econômica sairia caro, sairia 1 bilhão e 500 milhões de reais. Então, você dando um voucher diretamente para a família, sai mais em conta, sai aí 500 milhões de reais. E aí, as outras famílias que perderam, mas tem condição de pegar um crédito, pegar uma linha aí de financiamento para poder reconstruir, né? Então, o governo vai conversar com os bancos para que essas famílias que têm mais condições para poder fazer aí um financiamento, pegar um crédito, mas com juro zero. Essa é uma das propostas da equipe econômica, Renata. Então, o que o governo quer nesse momento, nessa reunião que ele acabou marcando de última hora, é para trazer aí ações práticas, porque o que a gente percebe, até mesmo na fala do presidente Lula, é que ele quer ações que sejam rápidas e que realmente elas venham para poder afagar e amparar essas famílias do Rio Grande do Sul. Renata. Mari, eu quero reforçar um dos pontos que você falou aí, que foram discutidos aí nessa reunião do presidente com os ministros, que é a questão dos abrigos no Rio Grande do Sul. São mais de 700 abrigos montados em todo o estado e algumas contagens falam em mais de 70 mil pessoas, outras falam em mais de 100 mil pessoas desabrigadas nesses locais, porque existem também muitos abrigos que foram montados por voluntários e que não são abrigos oficiais. E aí, é claro, eles se transformaram em pequenas cidades, né? Com todos os problemas que uma cidade pode ter. Por isso mesmo, essa necessidade de um plano de organização especial para esses abrigos, um reforço na segurança e até um plano de contingência mesmo, né, Mara? Para que em outras situações como essa, a gente já tenha elaborado também como que esses abrigos devem funcionar e como eles devem ser feitos. Quero te agradecer, viu, Mara, por todas as informações que você trouxe para a gente, pela sua participação. Um bom trabalho em Brasília.